Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as plantas, tá bom? Então peguem aí o livro 4, vocês vão abrir na página 199. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as plantas, as partes das plantas e a função de cada parte da planta, tá bom? Algumas atividades faremos juntos, então deixe o lápis e a borracha pertinho de você e vocês terão aí algumas propostas também para fazer daqui a pouco sozinhos, tá bom? Bom, a primeira coisa a gente vai falar o que são plantas. Vocês sabem o que são plantas? As plantas, elas são seres vivos muito importantes para a nossa sobrevivência. Isso mesmo, o ser humano precisa das plantas para sobreviver. Você sabia que as plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento? Isso mesmo. Para fazer isso, elas precisam de gás carbônico, água e energia do sol. Muito legal, né? Vamos ver como é que isso ocorre? Aqui tem uma imagem que tem no livro de vocês, na página 199, vocês vão ver exatamente essa imagem, tá? Aqui mostra a representação esquemática do projeto onde as plantas reproduzem o seu próprio alimento. A gente tem aqui o solo, o sol, que produz a energia solar, a gente tem as plantas, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo, tá? As plantas, elas retiram água e sais minerais do solo por meio das raízes. Ó, o solo está aqui embaixo e aí as raízes retiram do solo os sais minerais e a água, tá bom? Por isso que a gente fala sobre a preservação do solo e do quanto o solo é importante, que a gente precisa cuidar do solo. Porque a conservação do solo, ela também faz com que a gente consiga oferecer para as plantas um solo muito mais de qualidade, né? Aqui a gente tem também o esquema da liberação do gás oxigênio. As plantas, elas liberam oxigênio, então elas tiram, ó, vocês percebem que a setinha está saindo da planta e vindo para a natureza. E aqui a luz solar e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, estão entrando. Então, a gente respira e o gás oxigênio entra para a gente. E quando a gente expira, a gente libera gás carbônico. A planta, ela faz esse processo contrário. Ela libera oxigênio para a gente e ela recebe o gás carbônico. Por isso que a gente fala que as plantas, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Porque o ar que a gente respira, ele é produzido pelas plantas. As folhas, elas captam a energia do sol e o gás carbônico e elas liberam o oxigênio, como vocês conseguem ver na imagem. O oxigênio, como eu falei, é o ar que a gente respira. Por isso que as plantas são essenciais para a nossa existência. Aqui tem uma curiosidade que fala que as plantas, algumas plantas também são parasitas, ou seja, elas podem retirar o seu alimento de outras plantas ou de insetos. As plantas, elas também podem se alimentar de insetos, como é o caso das plantas insetívoras, mas não é qualquer planta que faz isso, tá? Só algumas. A maioria das plantas se alimenta de uma forma independente, produzindo o seu próprio alimento, tá bom? E aqui tem uma imagem de uma planta parasita, que se alimenta de outras plantas, e de uma planta insetívora, que é uma planta que se alimenta de insetos. Aqui, na página 200, na parte de baixo, tem um espaço para você desenhar uma planta que tem aí na sua casa. Pode ser qualquer planta, ó. Aqui tem uma suculentinha, aqui no colégio, e aí eu posso desenhar essa plantinha, ela também é uma planta, tá bom? Você desenha qual planta tiver aí perto da sua casa. Se você tiver um quintal bem grandão e tiver uma árvore aí na sua casa, você pode desenhar a árvore. Se não, você tem uma plantinha pequena, você tem um vaso grande, desenha o que tiver na sua casa para a gente poder ver depois, tá bom? Na página 201, o exercício 2, ele diz que, assim como os animais, as plantas, elas também apresentam um ciclo vital, que é um ciclo de vida, né? E pede para a gente descrever o que está acontecendo nessa imagem, no decorrer das fases, né? O que está acontecendo, que a gente está observando, é que a planta está crescendo. Ela nasce aqui de uma semente, ela vai se desenvolvendo, crescendo, até ficar uma plantinha adulta.
Esse processo a gente chama de germinação. Então, você vai escrever no livro de vocês exatamente como eu escrevi aqui, ó. A imagem mostra a germinação, que é o processo inicial do desenvolvimento da planta. Então, a gente, o ser humano, nasce, cresce, se reproduz e depois vem a morrer. A plantinha, a gente planta e ela passa por um processo de germinação. Tem um nome diferente, mas é exatamente a mesma coisa, quando ela nasce e quando ela cresce, tá bom? E aí, na questão número 3, tem algumas afirmações e pede para a gente anotar a afirmação que é verdadeira. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa ler com cuidado e atenção todas as opções, né? Então, deixa eu ler para vocês observarem qual é a resposta certa. Letra A. Como os animais, as plantas elas também necessitam se alimentar exclusivamente dos seres vivos. Isso é verdade? As plantas não se alimentam só de seres vivos. As plantas se alimentam do próprio alimento que elas produzem. Elas também, algumas, se alimentam de outras plantas. E também tem as plantas que se alimentam de insetos. Existem, mas não é exclusivamente. Na letra B, diz que as plantas, elas, como os animais, são capazes de produzir o seu próprio alimento. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, mas não é como os animais. Os animais não produzem os alimentos, os animais caçam, tá? Ou se alimentam de plantas, de restos de outros animais. Os animais, eles não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento. Na letra C, diz assim, diferente dos animais, necessitando alimentar-se exclusivamente de outros seres vivos. Não é verdade, a gente já falou, as plantas, elas não se alimentam exclusivamente de seres vivos. E sobra pra gente aí a letra D, que é a resposta certa, e ela diz que, diferente dos animais, porque as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Essa é a resposta certa. As plantas, elas se alimentam diferente dos animais, porque as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento e os animais não. Agora, você vai perceber aí na imagem, no livro de vocês, na página 203, tem exatamente essa imagem aí, que é a imagem de um tomateiro. E ele mostra todas as partes da planta. Aqui embaixo, a parte que fica abaixo do solo, que é a parte enterrada, né? É a raiz. A gente tem o caule, que é essa parte aqui mais grossinha, que sustenta aqui a nossa plantinha. No caso de árvores, a gente chama de caule, é o tronco da árvore, tá? A gente tem a flor, que vocês já conhecem, os frutos, que são as frutinhas, e as sementes, que ficam dentro dos frutos, tá bom? Então, essas são as partes principais da planta. Assim como na nossa vida, no nosso corpo, a gente tem uma parte responsável por cada coisa, as plantas, elas também têm. Cada parte da planta tem a sua função. No nosso corpo, por exemplo, os olhos têm a função de enxergar, não é? O nosso nariz tem a função do olfato, do nosso sentido do olfato. Então, as plantas, elas também têm as suas funções. Em cada parte da planta tem a sua própria função. E a gente vai conhecer um pouquinho quais são as funções de cada parte da planta, tá? A raiz, que fica lá embaixo da terra, ela é responsável por absorver e retirar a água e os sais minerais do solo. E ela também é responsável por fixar a planta no solo, tá bom? Fixar, manter ali, ó, a raiz debaixo da terra é responsabilidade da raiz, tá bom? O caule, ele tem duas funções também. Ele tem a função de sustentar a planta, de fazer com que a planta fique firme em pé, e ele também tem a função de transportar a água, os sais minerais que foram absorvidos pela raiz para as outras partes da planta. Então, a raiz, ela absorve os nutrientes, ela fixa a planta, e aí o caule vai sustentar a planta em pezinha e vai transportar os nutrientes que a raiz está colhendo lá no solo, tá? As folhas, elas são responsáveis pela respiração e pela alimentação, porque as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, e como a gente viu lá no começo,
essa liberação do oxigênio e a captação da energia acontece na folha, tá? Então, a folha é responsável pela alimentação, pela respiração e transpiração da planta. As flores, que a gente já conhece, não são responsáveis só por deixar lindo, não. As flores são bem bonitas, mas elas são responsáveis pela formação do fruto e da semente. A gente costuma falar que as flores são responsáveis pela reprodução. Depois vocês vão conhecer um pouquinho mais como é esse processo de reprodução, tá? Os frutos, eles são responsáveis pela proteção da semente. É o fruto que guarda a semente ali dentro dele. Como vocês viram, por exemplo, na imagem do tomate, se você pegar aí o livro de vocês vão conseguir observar que as sementinhas elas ficam lá dentro do fruto, guardadinhas. Na goiaba também você percebe a semente lá dentro. A manga tem aquele caroção que é a semente dela também lá dentro. A melancia também, as sementes ficam lá dentro. Porque o fruto é responsável por guardar e proteger as sementes, tá bom? Agora a gente tem uma atividade para fazer na página 206, que pede para a gente observar a imagem e dizer a seta, ela indica que parte da planta. Olha aí para a setinha. A setinha está mostrando essa parte aqui que fica embaixo do solo. Qual é a parte da planta que fica embaixo do solo? Vocês lembram? Ah, muito bem, a raiz. Acertou quem falou raiz. E aqui, no espaço abaixo, desenhe uma planta e indique suas partes. Eu trouxe aqui um desenho, já com as setinhas indicando as partes das plantas, mas eu quero que vocês façam no caderno de vocês e não precisam se cobrar não. Olha, eu fiz aqui um outro desenho para vocês verem, ó, bem simples. Pega uma lápis de cor, desenha uma árvore, faz umas setinhas assim para o lado para escrever, ó, o caule, a raiz aqui embaixo. Eu quero que vocês façam do jeitinho de vocês, tá? Não quero que fique um desenho lindo, maravilhoso. Eu quero que vocês caprichem e façam com muito carinho, tá? E aí, a proposta da atividade de casa de vocês é a página 202, onde vocês vão fazer uma observação de uma plantinha, procurar uma planta aí pertinho de você, observar e preencher os dados como estão pedindo na página 202. E na página 205 é uma atividade bem fácil, vocês vão observar as partes da planta, dizer quais as partes que vocês conseguem visualizar e na parte de baixo vai dizer qual é a função de cada parte da planta, tá bom? E aí a função eu acabei de falar para vocês, tem também no livro de vocês podem dar uma olhadinha com cuidado. Um beijo e até daqui a pouco, que a gente tem mais uma aula de ciências hoje ainda, tá? Até mais!